Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês como identificar uma profecia recebida. Primeiro de tudo, o que é de fato a profecia? É uma palavra que vem da boca de Deus e eu gosto de dizer que a profecia, ela primeiro é feita a você por meio de Jesus, então ele fala primeiro com você e outra pessoa depois pode ser usada para confirmar aquilo que o Senhor já tinha dito. Eu, por muitas vezes, experimentei disso. Então, o Senhor falava algo para mim sobre algo que aconteceria, não com todos os detalhes, não da forma que eu gostaria, mas da forma que ele quis. E ele depois usou pessoas para confirmar que aquilo vinha da boca dele, para que eu realmente não tivesse dúvidas. E ontem, a gente está com uma série na igreja muito legal sobre profecia, né? Então, ontem foi explicado como é que nós devemos identificar que aquela profecia veio da parte do Senhor. E aí eu anotei alguns pontos e eu achei interessante falar sobre isso aqui nesse vídeo. E o primeiro ponto é: nós precisamos entender o que essa palavra vai produzir, qual é o fruto dessa palavra. E a palavra, quando vem do Senhor, ela precisa trazer edificação, encorajamento e consolação. E a gente consegue ver isso lá em 1 Coríntios 14:3. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, se a palavra que você recebeu, que você ouviu de uma pessoa, não edificar, não encorajar e não consolar, muito provavelmente essa palavra não vem do Senhor. Então, em algumas vezes, eu falei, né, eu tive a bênção de profetizar para algumas pessoas e também já ouvi profecias, e aquela palavra, ela ou me encorajou, ou ela me edificou, ou ela me consolou, também pode ser as três juntas. Então, se você tiver dúvida se essa palavra realmente veio do Senhor, primeiro, o Senhor testifica no nosso coração. Depois a gente precisa entender os frutos disso. O que que essa palavra está produzindo? Ela está me consolando? Ela está me encorajando? Ela está me edificando? E uma palavra que vem do Senhor, ela vai trazer esses pontos. Então, ou é as três coisas juntos, ou uma coisa só, né? Um ponto só. E algumas vezes aquela palavra que nós recebemos do Senhor, ela nos confronta. Mas aquilo não é para gerar um, uma frustração, não é para gerar um medo ou te fazer ficar triste. A intenção da profecia, da palavra que vem de Deus, é te confrontar para que isso gere em você transformação. A profecia que vem de Deus, ela vai fazer com que você se aprofunde na palavra, ela vai fazer com que você busque mais a Deus. Então, assim, gente, a gente precisa aprender a filtrar de fato as profecias. Porque a gente não pode aceitar tudo, porque nem tudo vem do Senhor. Então a gente precisa entender e identificar se aquela profecia vem de fato de Deus. E aí o segundo ponto é que a gente precisa entender toda palavra que vem em nome de Deus, ela precisa ter fundamento bíblico. Muitas pessoas às vezes tiram versículos bíblicos fora de contexto para apoiar o que aquelas pessoas acreditam. Então você tem que ter muito cuidado ao receber uma profecia, se aquela palavra tem fundamento bíblico e se realmente aquilo não foi tirado de contexto. E como é que você vai saber isso? Você vai ter que ter um relacionamento diário de leitura da palavra de Deus. Você tem que ter um relacionamento diário com Deus. Você precisa ter a leitura bíblica como algo essencial no teu dia a dia. E aí sim você vai conseguir identificar se aquela palavra vem de Deus. Então, gente, não tem muito segredo, tá? Ela precisa, né, a palavra de Deus, ela precisa ter fundamento bíblico. Porque se não tiver fundamento bíblico, essa palavra não vem de Deus, vem de homens. E o último ponto é o teste do tempo. Quando você recebe aquela profecia, eu vou falar por mim, eu ouvi profecias que eu queria que instantaneamente eu já tivesse uma resposta. Eu já queria que aquilo acontecesse. Mas nós devemos entender que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Então, muitas vezes, aquilo que o Senhor te prometeu não vai acontecer instantaneamente.
o Senhor pode todas as coisas, é claro que se Ele quiser, Ele vai, né, logo realizar aquela profecia, mas nós devemos entender que a gente precisa confiar no tempo de Deus. Por exemplo, a história de Abraão em Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E aí, gente, o Senhor fez uma promessa a Abrão, que ele ia fazer de Abrão um grande povo. Mas Abrão já era velho e Sara era estéril, ela nunca tinha tido filhos. Então, será que se fosse a gente recebendo essa promessa, a gente iria de fato acreditar? Às vezes o Senhor promete, mas a gente não se aposta daquela palavra. E isso não acontece, a promessa de Deus não acontece porque a gente não acreditou naquilo que o Senhor disse que faria. E Abrão acreditou, mas ele não viu a promessa acontecer no ano seguinte. Foram muitos e muitos anos até que a promessa de Deus se concretizasse. E aí nasceu Isaac. Então você precisa ter paciência, porque muitas vezes o que o Senhor te prometeu não vai acontecer de forma imediata. E nesse tempo, enquanto a promessa não chega, Ele vai te moldando, Ele vai te preparando. Porque você não pode ir da mesma forma que você está para aquela promessa. Ele precisa moldar o teu coração, moldar os teus pensamentos. Então, o tempo de espera até a chegada da promessa requer de você um preparo. E, além de preparo da parte do Senhor, vai precisar que você se posicione. Então, eu já ouvi de uma pessoa que ela tinha recebido uma promessa de que teria um filho e ela começou a andar sobre a visão da promessa. Ela não estava grávida, mas ela já começou a comprar, já fazer os preparativos de uma chegada do bebê. Ela já comprou as coisas do enxoval. E aí, quando ela começou a se posicionar, a promessa de Deus veio. Porque ela acreditou, ela tomou posse daquela promessa e ela se posicionou. Então, quando o Senhor faz uma promessa a nós, como fez a Abrão, por exemplo, porque aqui, um detalhe, tá? Aqui ainda era Abrão e Sarai, não era Abraão e Sara. Quando o Senhor faz essa promessa, a gente precisa ter paciência para ser moldado por Ele e precisamos nos posicionar como quem recebe aquela profecia. E aí, voltando para o tema, quando a profecia vem do Senhor, a gente vai ver se ela vai acontecer com o tempo. Se é de Deus, o tempo vai dizer. O tempo vai testar se essa profecia é real. Recapitulando com vocês, a profecia ela precisa passar por 3 testes: o teste do fruto, o teste da palavra e o teste do tempo. E, acima disso tudo, o Senhor vai falar primeiro com você, para depois confirmar, usar outra pessoa para confirmar. E a gente precisa ter relacionamento com Deus para conseguir discernir se aquela palavra vem do Senhor ou não. Eu espero que eu tenha te ajudado a identificar quando você receber uma profecia, se essa palavra vem ou não do Senhor. Eu oro para que você tenha relacionamento profundo com Ele, para que você possa ouvir primeiro da parte do Senhor. E um último detalhe muito importante: não queira receber mais de uma pessoa uma profecia do que do próprio Deus, porque é Ele que abençoa, é dele que vem as palavras, é dele que vem as promessas. Então não fique ansiando ter uma profecia de um pregador que você admira muito. Não queira isso acima do que ouvir a voz de Deus, porque Ele é o dono da promessa. Então, na hora que Ele quiser, Ele vai falar isso para você. E Ele vai falar diretamente com você primeiro, para depois utilizar de outras pessoas para confirmar isso. Que você possa amadurecer na tua fé, que você possa buscar mais e mais a Deus, para que você consiga acessar as promessas de Deus e ouvir a voz do Senhor.
Que Deus te abençoe. Comenta aqui embaixo o teu testemunho, o que é que você achou desse vídeo e se esse vídeo te ajudou. E se você gostou desse canal, compartilha com outras pessoas e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!